Hoje, nós vivemos uma verdadeira pandemia de ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma em cada 8 pessoas é portadora de um transtorno mental. Nós estamos falando de aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo. Desse 1 bilhão de pessoas, em torno de 38% experimentam algum tipo de depressão. E pasmem, 25% transtorno de ansiedade. A ansiedade tem levado à síndrome do pânico, tem levado ao burnout, que é uma das maiores causas hoje de afastamento do trabalho. Ansiedade e burnout. Além disso, nós temos um aspecto silencioso da ansiedade. Ainda que ela esteja num grau pequeno, a ansiedade provoca distúrbios no sono. E uma estatística da OMS nos assusta. Em cada 4 pessoas no mundo, uma delas tem distúrbio do sono. Isso significa que essa pessoa não consegue dormir. Ou se ela dorme, ela não consegue permanecer no sono por muito tempo. O sono dela é quebrado. Isso vai levando a pessoa a ficar cansada, exausta, irritada, frustrada, triste, sem energia. É uma porta de entrada para os outros tipos de adoecimento, como o burnout, síndrome do pânico, o próprio transtorno da ansiedade e até a depressão. Muita depressão está associada à ansiedade. Bom, essas estatísticas nos revelam algo muito importante. A ansiedade é uma pandemia mundial que tem provocado muita dor, que tem provocado muitos empecilhos na vida de milhões e milhões de seres humanos. Nós precisamos falar sobre isso. Mas a ansiedade, se você está pensando na pergunta, ansiedade é uma emoção? Não. Ansiedade é algo muito mais complexo do que uma emoção. Quando nós estamos falando de uma emoção, por exemplo, a raiva, eu estou falando de um automatismo. Nós demoramos 9 milésimos de segundo para experimentar a raiva. A raiva, essa emoção, ela tem 2 componentes. Um que é biológico e o outro que é psíquico. O biológico são um conjunto de reações, como aceleração do coração, dilatação da pupila, entre outros. E os mecanismos psíquicos são hiperfoco, você fica prestando atenção naquele problema, naquele obstáculo ou naquela pessoa. Memória ativada, você começa a se lembrar de fatos ligados àquela pessoa, àquela situação. Esses são fenômenos que juntos dão origem ao que nós chamamos de raiva. Portanto, uma emoção é um programa biológico e psíquico automático. É um automatismo. É algo que surge, dispara, 9 milésimos de segundo. No entanto, nem sempre uma emoção vem separada de outra. Nem sempre você experimenta uma emoção pura. Vamos pensar na ansiedade. Tem um pouco de raiva na ansiedade? Tem. Quando você está ansioso, é muito comum você ficar nervoso. Você ter raiva daquele problema, daquele ambiente, daquela pessoa ou daquelas pessoas. Isso é muito comum. Da situação que você está vivendo, da conjuntura, tem um pouco de raiva. Mas tem também uma pitada de medo. A pessoa que está ansiosa, ela tem medo de que o problema se agrave. Ela tem medo de não conseguir sair daquele problema. Ela tem uma série de medos. Além disso, misturado lá dentro da ansiedade, tem um pouco também de tristeza, não tem? Claro!
você não está feliz com aquilo. Você está triste naquele ambiente de trabalho, naquele ambiente do lar ou no condomínio. Você está triste em meio àquelas pessoas, na fase da vida que você está vivendo, tem um pouco de tristeza. Então aqui nós estamos percebendo que um conjunto de emoções se juntaram, se conectaram, como se fossem átomos se reunindo para se tornarem moléculas. Pensa em H2O, na água. Eu tive que reunir 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Aqui na ansiedade também. Por isso que ansiedade é diferente em cada pessoa. Tem pessoa que a ansiedade dela tem mais um componente de raiva. Por isso que ela está mais irritada, ela é mais nervosa, ela briga, ela fala alto, ela xinga. Em outras pessoas, a ansiedade dela tem um maior componente de tristeza. Por isso que ela fica mais retraída, mais calada, roendo unha, mordendo os lábios. Nós temos pessoas que na ansiedade dela, você tem um componente maior de medo. Então ela tem medo de tudo, medo de adoecer, medo de ir para o hospital, medo de fazer uma consulta, medo de sair na rua, medo de ir numa festa, medo de apresentar em público. Então cada ansiedade tem uma dose maior ou menor de emoções específicas, porque é uma mistura. E essa mistura não tem apenas as emoções. Nessa mistura, eu tenho também memórias. Na ansiedade, você começa a lembrar de um tanto de coisa. A toda hora vem lembranças na sua mente. Você se lembra de coisas ruins que aconteceram, você se lembra de pessoas queridas que enfrentaram esse problema que você está enfrentando, ou que você está com medo de enfrentar. Cheio de lembranças dolorosas. Mas não só lembranças, tem também pensamentos. Você fica pensando naquele problema, você fica pensando naquela pessoa, você fica pensando naquele ambiente. Você não para de pensar. O pensamento é quase obsessivo, é quase compulsivo.